tudo que já aconteceu essa noite. O culto só está começando, Pai. Senhor, como teu filho com teu sangue, que alegria poder orar por ele. Senhor, ele no altar essa noite. Senhor, esconde ele, Pai. Senhor, aqueles que são selados pelo Senhor, não adianta, Pai. O adversário sempre vai lutar por todos aqueles que tu já marcasse. Não adianta, Pai. Ele foi marcado, Pai, com teu sangue. Ele foi escolhido desde o ventre. Ele tem promessa, Pai. E todas as promessas jamais vão cair por terra. Mas todas as promessas na vida desse jovem há de se cumprir em nome de Jesus. Eu estou abençoando não só ele, mas a família dele com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Usa ele como atalaia essa noite, como porta-voz do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Eu já abençoo ele com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito feliz de estar aqui. Aleluia. Para mim é motivo de muita alegria o dia de hoje, porque o Senhor, Ele é bom. Aleluia. E se eu estou aqui é porque a misericórdia dele me alcançou. Aleluia. Depois de, eu acho que foi em janeiro, a última vez que eu pisei aqui. E confesso aos irmãos que para mim é como se parte de mim estivesse faltando. Mas louvado seja Deus que o Senhor, Ele restaurou a minha vida. E o Senhor, Ele também quer restaurar a sua nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês, igreja, uma palavra que está aqui no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 43. O Senhor, Ele tem um cuidado especial comigo e contigo, você sabia? Aleluia. Ele tem todo esse cuidado, por isso Ele te trouxe aqui. Não foi você que veio por conta própria, o Espírito Santo Ele te trouxe. Ele marcou esse encontro essa noite para te entregar algo da parte de Deus. Isaías capítulo de número 43, igreja. Hoje é um culto de estudo da palavra, não é? Ensino da palavra. Então nós vamos nos alimentar juntos desse maná. O maná de quarta ele já passou, de domingo já passou e hoje o Senhor ele tem um alimento novo para mim e para você. Isaías 43, eu vou ler a partir do verso 1 e vou ler até ao 13. Amém? Amém. Diz agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Aleluia. E se pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Porquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei, dei, pois, os homens por ti, e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Desde o Oriente trarei a tua geração, e do Ocidente te ajuntarei. Ao Norte direi dar, e ao Sul não retenhas. Trazei de longe os
e as minhas filhas desde os limites da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Os formei. Sim, eu os fiz. Trazei ao povo cego que tem olhos e surdo que tem ouvidos. Congreguem-se todas as nações e ajuntem-se todos os povos, que dentre eles pode anunciar isto, e faz-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas para que justifiquem e para que ouça e se diga, verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem te escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz, ouvi, e não houve entre vós Deus estranho. Pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nem há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Seja reconhecido. Você pode dizer que hoje é um culto de estudo, de ensino. Então, você quiser participar, fique à vontade. Aleluia, Deus. O Senhor, Ele preparou esse banquete, esse alimento maravilhoso para todos nós. E aqui, o profeta Isaías, ele está profetizando para aquela nação. Deus, Ele remiu o seu povo. O título do texto diz assim, no capítulo 43, Deus redimiu o seu povo. Mas se eu fosse dar um tema para essa mensagem aqui, para esse estudo, eu colocaria dessa forma: só Deus resgata os que são seus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O livro do profeta Isaías, igreja, ele é dividido em 3 grandes sessões. A primeira sessão, ela vai lá do capítulo 1 até o 39, que muitos chamam de primeiro Isaías. Ele contém mensagens, profecias feitas pelo profeta antes do exílio da Babilônia. A parte que vai aí do capítulo 40 ao 55, que é onde nós vamos estudar essa noite. Ele é chamado de segundo Isaías, e foi escrito durante o exílio babilônico, cujo tema central é o consolo e a restauração. Aleluia. E a terceira parte, que vai do capítulo 56 ao 76, foi escrito em um período após o exílio e contém mensagens de esperança, mas também contém mensagens de condenação para o povo que havia se desviado dos caminhos do Senhor. Mas fique tranquilo, a gente não vai estudar todos esses capítulos. Hoje a gente vai estudar somente esses versículos aqui do capítulo 43. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso. E o capítulo 43, que é parte do que é conhecido como segundo Isaías, a gente vê que essa parte ela é marcada por uma mensagem de esperança. Por quê, irmão? Porque o povo de Israel, ele estava passando um momento difícil. O povo estava passando um momento de cativeiro. O povo estava passando um momento de opressão, um momento de dificuldade. Aí o Senhor lhe chama o profeta para profetizar para aquela nação, para lembrar a eles que eles tinham uma identidade, para lembrar a eles que eles não estavam ali de qualquer maneira, que eles não estavam sozinhos, mas que eles estavam ali sob permissão do Deus que os criou.
do Deus que nos formou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nessa noite, entenda, talvez você chegou hoje, nessa noite, esteja passando também por um momento difícil, por um momento de tribulação, assim como aquele povo estava ali. Há momentos, igreja, em que o homem aqui nessa terra ele se sente só. Há momentos em que o homem ele se sente esquecido. Mas só que a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que saiu do seu ventre, o Senhor, Ele não se esquecerá de ti e de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esquece de mim e de você. O povo estava passando aquele momento de opressão. O povo estava passando aquele momento de dificuldade, de tristeza, de sofrimento. E talvez naquele momento muitos ali pensavam: o Senhor ele esqueceu de nós. Cadê o Deus que nos chamou, que nos tirou lá do Egito? Talvez muitos pensaram dessa forma naquele momento. Mas só que o Senhor ele convida o profeta a profetizar essa mensagem que é de resgate, essa mensagem que é de restauração daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje você esteja passando por esse momento, um momento de crise. Talvez uma área da tua vida esteja passando por um momento de crise. Eu não sei qual é a área, mas uma coisa eu te digo: o mesmo Deus que permitiu você chegar até aqui, Ele não te esqueceu. O mesmo Deus que te trouxe essa noite, Ele te chama pelo teu nome. Ele diz: tu és meu, tu és minha. Louvado seja o nome do Senhor. Traz essa mensagem de resgate e de restauração. Naquele tempo em que o povo de Israel estava passando por aquela crise espiritual, não só espiritual, mas também moral, porque o povo saiu do Egito e logo após a Bíblia diz que o povo ele foi levado em cativeiro. O povo foi levado cativo e passou todo esse tempo naquele cativeiro. Mas só que o Senhor ele não se esquece daqueles que são seus. Ele diz, olha, aqui no versículo 1: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Louvado seja o nome do Senhor. Israel, quem sabe, tivesse esquecido do mesmo Deus que outrora tirou ele das mãos dos egípcios, o mesmo Deus que outrora fez eles passar pelo Mar Vermelho. Mas só que, quem sabe, muitos esqueceram do Deus que já fez grandes coisas. Nessa noite o Senhor manda te dizer que Ele não se esqueceu de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que muitos, quem sabe, se esqueceram de você, o Senhor ele não se esquece dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E há momentos, igreja, em que a luta ela é tão travada, ela é tão ferrenha, que acabamos somente olhando para a dificuldade, somente olhando para o problema, somente olhando para o gigante que está à nossa frente, e esquecemos que tem um Deus que Ele cuida de nós. Esquecemos que tem um Deus que cuida de nós desde o ventre da nossa mãe. A Bíblia diz lá no livro do profeta Jeremias: antes que tu te formasse no teu ventre, eu te conhecia. Ou seja, antes que eu e você viéssemos nos formar como ser humano que nós somos, o Senhor ele já sabia a nossa história. O Senhor ele já sabia tudo que nós iríamos passar nessa terra. E tudo que passamos é com a permissão dele. O povo ele estava passando por um momento de dificuldade, estava desanimado, estava abatido, estava vivendo, quem sabe, uma vida sem sentido, e quem sabe se questionando: Deus ele nos abandonou. Mas quem nunca se sentiu assim, abandonado, rejeitado, esquecido? Quem sabe você chegou aqui nessa noite
E quem sabe tem pensado, eu estou hoje passando uma situação que eu não gostaria de estar passando. Mas só que o Senhor, Ele manda te dizer que Ele não se esqueceu de ti. Que tudo que tu estás passando, Ele já sabia. Tudo que tu estás vivendo nesse dia que se chama hoje, Ele já sabia que tu iria passar por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você está nessa mesma situação, longe do lugar onde você gostaria de estar. Israel não queria passar por aquele cativeiro. Israel não queria passar por aquele momento de tribulação, de opressão, mas o Senhor Ele permitiu. E quando o Senhor permite algo na minha e na tua vida, é com um propósito. Aleluia. Propósito esse, acima de tudo, de glorificar o nome dele. Diante da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe hoje você se encontra longe do plano que você fez. Quem sabe você planejou algo durante todo o ano. Senhor, eu quero fazer algo em 2025. Eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo. Talvez você chegou nessa noite e se encontre nessa mesma situação. E quem sabe você olhe para trás e não veja solução para essa situação, para essa causa que você está vivendo. Mas só que o Senhor, Ele é um Deus que te formou desde o ventre da tua mãe, e Ele te fez filho dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele te trouxe essa noite aqui para restaurar tudo aquilo que havia se perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe tu perdeu a tua esperança. Quem sabe tu perdeste a tua fé, a tua alegria hoje de viver. Mas o Senhor, assim como Ele restaurou a sorte daquele povo, Ele quer restaurar a tua nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ela estava dessa forma, igreja, cabisbaixa, oprimida, triste, sem esperança. Será se Deus ainda se importa comigo? Quem sabe muitos não perguntaram ali. O Senhor, Ele traz a resposta ao seu povo. Veja o que Ele diz lá no versículo 1 que eu acabei de ler. Ele diz: olha, filho, tu és meu, tu és minha, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua lá no versículo 12, ele fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e se pelos rios, eles não te submergirão, louvado seja o nome do Senhor. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, e nem chama nenhuma arderá em ti. Note, igreja, que o Senhor Ele fala de águas, Ele fala de rios. Às vezes passamos por um momento difícil, uma tribulação, e achamos que já vamos enfrentar um momento de alegria. Mas quando menos a gente espera, vem outra provação. O próprio Jesus, Ele disse aqui nessa terra, no mundo vocês vão ter o que? Aflição. Mas o que Ele fala para mim e para você? Tende ao ânimo, louvado seja o nome do Senhor, porque eu venci o mundo. E vocês, alegria, aleluia, também vencerão, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes passamos por uma situação e depois o Senhor Ele prepara outra, maior. Mas por que, irmão? Deus Ele ama me ver sofrendo, Deus Ele ama me ver passando por tribulação. É claro que não, mas só que existe algo na minha e na tua vida que Ele quer aperfeiçoar. Aleluia. A boa obra que Ele começou na tua vida, igreja. Aleluia. A boa obra é você. E essa boa obra Ele vai aperfeiçoar até aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que o Senhor Ele permite algo na minha e na tua vida é com tratamento. É para que você venha crescer, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Ele permitiu aquele povo passar por tribulação, aquele povo passar por aquele cativeiro, louvado seja o nome do Senhor. Para que o nome do Senhor Ele viesse ser glorificado e exaltado. Veja o que Ele diz lá no versículo 3. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate
e a Etiópia e Seba por ti. Deixa eu te falar algo. Aleluia. Quando eu coloquei esse tema aqui, só o Senhor lhe resgata os que são seus. Deus, quando Ele tem algo na minha e na tua vida, Aleluia. Ele é capaz de tirar vidas, Ele é capaz de ceifar vidas sim. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. Aleluia. Você não é qualquer um, louvado seja o nome do Senhor. Você é especial para o Senhor. Quem sabe o adversário, nesse momento aí que tu está passando de tribulação, de luta, de peleja, ele tem lançado na tua mente para que você venha esquecer que você é diferente, você é especial. Aleluia. Quem sabe, mas só que o Senhor essa noite Ele te traz aqui neste lugar para te lembrar: olha, filho, tu és meu, filha, tu és minha. E ainda que tu esteja lá no fundo do mar, eu vou te buscar, louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor, louvado seja o seu nome. Deus, Ele preparou esse momento para mim e para você, por amor a mim e por amor a você. O Senhor, Ele tem poder e Ele ceifa até vidas, porque você não é qualquer um. O versículo 4 ele diz: porquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, e dei, pois, homens por ti, e povos pela tua vida. Olha só o que Deus faz. Deus, Ele é maravilhoso. E pela tua vida, Ele dá homens, Ele dá povos, nações. Tudo isso para te resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe hoje tu chegou aqui dessa forma, oprimido, triste, longe das promessas que Deus Ele fez. Quem sabe tu esteja distante, mas só que o Senhor Ele te trouxe nessa noite para te lembrar que Ele tem poder para mudar essa sorte, Ele tem poder para mudar essa história. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Ele é contigo. O Senhor Ele é contigo, Israel. O Senhor Ele é contigo em plenitude. Louvado seja o nome do Senhor. A redenção e a presença inabalável de Deus. Deus, Ele reafirma a identidade de Israel como seu povo. Como seu povo, prometendo não somente a proteção, mas também a vitória, as promessas que Deus Ele fez para aquele povo. Há momentos em que eu e você passamos de tribulação, mas mesmo em meio à tribulação, o Senhor Ele cumpre com as suas palavras no meio da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no momento difícil, o Senhor Ele cumpre as suas promessas na minha e na tua vida. Israel estava passando ali por aquele momento de tribulação, por aquele momento de tristeza, de humilhação. Mas o Senhor, mesmo nesses momentos, o Senhor Ele é bom, e Ele age, e Ele cumpre, porque Ele zela pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, louvado seja o nome de Deus. Ele diz assim: trazei ao povo cego que tem olhos e surdos que tem ouvidos. Congreguem-se todas as nações e ajunte-se todos os povos, que dentre eles pode anunciar isto, e faz-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as tuas testemunhas para que se justifiquem e para que ouçam e digam a verdade é. O verso 10 ele diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim não há outro, nenhum outro Deus, que nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Não há outro Deus, igreja. Foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O adversário, ele vai fazer de tudo para você esquecer a tua identidade.
O adversário vai fazer de tudo para você esquecer que você é filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Mas assim como Deus ele restaurou a identidade daquele povo, o Senhor ele quer restaurar a minha e a tua identidade nesse momento. Porque quando o homem ele se afasta de Deus, ele se afasta dos caminhos do Senhor, ele faz tudo aquilo que o adversário ele gosta aí fora. Mas só que quando Deus ele tem um projeto na minha e na tua vida, a Bíblia diz que ele dá vidas por amor a mim e a você. Ele faz de tudo, igreja. Ainda que você se esconda, ainda que você diga não quero mais, se Deus ele tiver um propósito na tua vida, ele vai te resgatar. Ele vai te resgatar porque ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Israel estava passando aquele momento de tribulação, aquele momento difícil, mas só que a glória de Deus ela alcançou aquele povo. A graça de Deus alcançou aquele povo, porque o Senhor ele queria glorificar o nome dele através daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Israel é chamado para ser testemunha do poder e da glória de Deus, provando que ele é o único que salva. Ele é o único Senhor da história. Só Deus ele pode resgatar aqueles que são seus, igreja. Porque há momentos em que o homem ele se vê, quem sabe, perdido, distante daquilo que Deus ele preparou para a vida dele. Quem sabe hoje você chegou aqui nessa noite dessa forma, distante daquilo que o Senhor ele projetou para a tua vida. E o adversário vai fazer de tudo para que tu venha esquecer que tu é filho de Deus. Mas só que o Senhor ele tem um carinho tão especial por mim e por ti. Assim como aquele pai, quando aquele filho ele foi embora, a Bíblia diz que o pai, quando o filho caiu em si e lembrou que ele tinha um pai, que ele tinha uma casa, que ele tinha um lar, e que até os servos do pai dele estavam em uma situação melhor que ele. Quem sabe hoje tu está assim, dessa forma, te sentindo fraco, te sentindo abatido, te sentindo triste, sozinho, desamparado, desamparada. Mas só que o Senhor, ele é igual aquele pai. No momento que você cai em si e que você reconhece que só Deus ele pode mudar a tua história, o Senhor está de braços abertos para te receber. O adversário ele vai fazer de tudo para que você não venha perceber isso. Ele vai lançar todo tipo de dificuldade no teu caminho para que tu não venha caminhar. Porque ele sabe que se tu caminhar para a casa de Deus, tu vai ouvir a palavra. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele sabe, e ele vai lançando dificuldades, desânimo, tristeza, para que você não venha caminhar e não venha ouvir a palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus que liberta o homem. É a palavra de Deus que nos convence, é o Espírito Santo que ele nos convence. Não é eu que sou capaz de convencer você dos seus erros, não é nenhum pregador, mas é o Espírito Santo que ele te alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te alcança, ele é quebrando o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele tem poder para mudar a tua sorte. Ele tem poder para mudar a tua história. A única coisa que você precisa fazer é o que? É reconhecer que só Ele tem poder de mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele momento que Israel estava passando era um momento difícil. Era um momento que eles estavam sendo humilhados. Os sacerdotes foram levados, presos, algemados. E todos estavam tristes, cabisbaixos. Mas só que o Senhor levanta o
profeta Isaías para profetizar para aquela nação. Deus, Ele redimiu Israel. A palavra redimir, igreja, ela significa salvar, libertar, recuperar. Essa noite, quem sabe você, na tua caminhada, você perdeu algo. E quem sabe hoje você não veja nenhuma saída. Mas só que o Senhor Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele quer te salvar. Aleluia. O Senhor Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele quer recuperar Aleluia. a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer redimir a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43:1. O profeta ele lembra que o Senhor ele chama Israel de meu e diz: olha, tu és meu, tu és minha, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele remonta a Israel a sua origem, porque o povo, o final daquele povo não era aquele. Talvez hoje você chegou e se encontre em uma situação onde tu acha que é o teu fim. Eu estou passando por isso. E essa história não vai mudar, essa minha sorte não muda. Mas só que assim como o Senhor ele mudou a sorte daquele povo, Ele quer mudar a tua nessa noite e a minha, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele traz Israel de volta, olha. A sua origem. Lembrando que eles não são um povo acidental. Você não é alguém que foi gerado acidentalmente, igreja. Você não é alguém que veio por acidente nessa terra. O adversário vai fazer de tudo para que você venha pensar dessa forma. Mas só que o Senhor manda te lembrar que você é um povo escolhido por Deus. Você é nação santa. Você é sacerdócio real. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele traz Israel de volta. Ele remonta aquele povo à sua origem. Lembrando que eles não foram gerados por acidente. Você não foi gerado por acidente. Israel foi planejado e projetado por Deus através de uma promessa, igreja. Deus, quando Ele permitiu você vir ao mundo, Ele te trouxe com um propósito. Só que às vezes, as dificuldades que enfrentamos, as lutas, as batalhas, fazem com que muitos de nós esqueçamos qual é o nosso propósito. E muitos, infelizmente, ainda estão perdidos. Esqueceram qual é o seu propósito. Israel estava passando aquele momento, quem sabe eles esqueceram qual era o propósito deles. E o Senhor ele manda trazer de um profeta, profetizar e trazer aquele povo de volta. Trazer eles de volta, lembrar que eles não foram gerados por acidente, mas que eles foram gerados através de uma promessa. Como hoje é um culto de ensino da palavra, nós vamos ler juntos. Quem abrir lá em Gênesis 12, verso 2, pode ler em voz alta aí, por favor. E partirei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, quando Ele chama Abraão naquela terra que Abraão estava, a Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis que Abraão ele estava em uma terra ali com sua família, com seus filhos, ou melhor, ele estava ali com sua família e o Senhor ele fez essa promessa a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não sabia para onde ir, mas só que o Senhor disse dela, e vai para a terra que eu te mostrarei.
o Senhor lhe fez uma promessa para ele e disse que iria fazer através da vida dele uma grande nação. Aleluia. E essa nação, ela é Israel. A Bíblia ela vai dizer que Abraão ele gerou a Isaac. E Isaac foi o filho da promessa. Isaac gerou Jacó e Esaú. Jacó, a Bíblia diz que Jacó era conhecido como enganador. Mas só que quando aquele homem teve um encontro com Deus, o Senhor ele mudou a sorte dele, ele trocou o nome dele. E ele chama agora ele de Israel. Através da vida de Jacó, ou Israel, a Bíblia diz que vão se gerar 12 tribos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E essas tribos são o povo de Israel. O adversário, quem sabe, muitas vezes tem feito com que você esqueça qual é o seu propósito nessa terra. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e as dificuldades que tu tem enfrentado tem feito tu esquecer de tudo aquilo que Deus ele já prometeu na tua vida, de tudo aquilo que Deus ele já fez na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que o Senhor ele te traz nessa noite para te relembrar a sua origem. Você não é qualquer um, igreja. Você não é qualquer um. Por amor a você, o Senhor mata. Por amor a você, o Senhor move céu e terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é Deus. Ele cumpre com as suas promessas. Ainda que eu e você nos esqueçamos, mas o Senhor ele não se esquece. O Senhor ele não se esquece de mim e nem de você. Quem sabe você se esqueceu de tudo aquilo que Deus ele te prometeu, porque hoje não está vivendo, quem sabe, o melhor momento da tua vida. Quem sabe hoje, no ano de 2025, em pleno outubro, tu queria estar em um lugar diferente. Tu queria estar em uma posição diferente. Eu não sei em qual área da tua vida você se encontra dessa forma. Mas só que o Senhor nessa noite Ele te trouxe aqui para te lembrar e para te restaurar. Para restaurar tudo aquilo que o adversário, quem sabe, fez você esquecer. O Senhor te trouxe para lembrar e te dizer que tu és filho, tu és filha. Tu não foste gerado por acaso. Tu foste gerado com um propósito nessa terra. O Senhor ele veio para buscar e restaurar tudo aquilo que se havia perdido, igreja. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Glória a Deus. Ele diz lá no versículo 2: ainda que tu passe pelas águas, eu estarei contigo. Glória a Deus. Ainda que tu passe pelos rios, eles não te submergirão. Ainda que tu passes, igreja, pelo fogo, ele não te queimará. Note que ele fala de águas, ele fala de rios. São provas, igreja, diferentes. Quem sabe tu enfrentou uma prova e tu passou, mas logo à frente vem uma maior e você vai passar, porque Deus, Ele é Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A história de Israel nos fornece várias evidências de que Deus, Ele sempre cuidou do seu povo. Deus, Ele não se esqueceu de mim e nem de você. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite para restaurar a nossa vida. O Senhor está aqui nessa noite para restaurar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Quem encontrar e poder ler. E outra pessoa abre lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Tiago 1, 12. Quem encontrar e poder ler. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for
Louvado seja o nome do Senhor. Tiago ele fala: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Às vezes, igreja, não é fácil, né, suportar. Porque só suporta aquele que tem estrutura. E o que é que me dá, o que é que te dá, igreja, estrutura? É a palavra de Deus. Muitos, quem sabe, não têm suportado porque não tem estrutura. Mas só que nós não suportamos pela nossa força, nós suportamos porque o Senhor ele é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que você suporta a aprovação, que você é aprovado, o Senhor ele te dá o que? A coroa da vida. E o Senhor ele tem preparado algo especial para mim e para você. Quem encontrou lá 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, pode ler. Lá no finalzinho, quase do lado de Tiago. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perece, e a prova ele é provado pelo fogo que se acha, em louvor e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Igreja, isso é um estudo. Aleluia. Apesar de ser uma pregação, é um estudo. Então, se você quiser participar, fique à vontade. Tá bom? O Senhor, Ele cuida de nós. E quantas vezes, igreja, você já parou para se perguntar, durante toda a tua vida, quantas vezes o Senhor, Ele te desamparou? Quantas vezes o Senhor, Ele deixou de fazer algo que Ele te prometeu? Eu tenho certeza que nenhuma. A Bíblia diz lá em João 16, 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem a ideia, né, de que servir a Deus é ser isento de provações, é passar somente por alegrias, é passar somente por momentos bons. Mas o Senhor lhe diz: olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. A tua paz não quer dizer ausência de tribulação. A tua paz ela não quer dizer ausência de dificuldade. A tua paz ela está no Senhor. Porque tu tem um Deus que pode tudo. Porque tu tem um Deus que, independente da tua situação, do teu momento, Ele está agindo ao teu favor. Independente do teu estado hoje, o Senhor está agindo em prol da tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você passe por esses momentos, o Senhor ele é contigo, igreja. Ainda que você passe por esses momentos difíceis, o Senhor ele não se esquece de você. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você passe pelo fogo, o Senhor ele está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele lembra a Israel, ali no versículo 5, desse mesmo capítulo 43, não temas, porque o Oriente trarei, porque eu sou contigo, e desde o Oriente eu trarei a tua geração, e do Ocidente te ajuntarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que tu esteja longe hoje, ainda que tu esteja distante, mas o Senhor lhe diz: olha, eu ajuntarei todos os que são meus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele vai te resgatar. O Senhor ele vai te restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer mudar a tua história. Aleluia. Ele quer mudar o teu quadro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer aperfeiçoar a boa obra que Ele começou na tua vida. Só que o adversário ele vai fazer de tudo, igreja, para confundir a tua mente. O adversário ele vai fazer de tudo para você esquecer quem você é. Que você é filho. Você não é qualquer um. Você não foi gerado por acidente.
mas você foi gerado com um propósito Aleluia. de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas o Senhor lhe diz, no versículo 1, eu te remi. Nessa noite o Senhor ele quer te remir, ele quer te restaurar. E ele fala para ti, olha, eu chamei pelo teu nome. Tu és meu, tu és minha, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você esteja passando um momento difícil, ainda que você esteja passando um momento que você não esperava passar, ainda que você esteja em um lugar que você não queria estar, porque Deus ele faz isso. Às vezes, Ele te tira de um lugar e te coloca em um outro lugar, quem sabe que não queira estar. Mas só que tudo é para um propósito. Aleluia. Tudo é para um propósito, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele permitiu Israel passar por aquele cativeiro. Eu não sei qual é o cativeiro que tu tem enfrentado hoje, em qual área da tua vida. Mas o Senhor, Ele manda te dizer que Ele está contigo. Ele não te esqueceu. E Deus, Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda que tu passe pelo fogo, o Senhor Ele vai estar contigo. Ainda que tu passe pelas águas, o Senhor Ele não permitirá as águas te submergir. Porque Ele é o mesmo ontem e hoje, mesmo. Ele não mudou. Ele sempre será o mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz lá no versículo 13, que foi o versículo que mais me chamou a atenção. Ele diz, olha, ainda que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão, operando eu, quem impedirá? Quando Deus ele tem algo na minha e na tua vida, Ele faz do jeito dele. E ainda que o adversário ele tente impedir, ele vai cair por terra. Porque o Senhor ele vai te resgatar. O Senhor ele vai te buscar aonde tu estiver. Do jeito que tu estiver, o Senhor ele vai te buscar. E Ele vai fazer assim como aquele pai recebeu aquele filho. Ele vai trocar as tuas vestes, louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai preparar um lugar na mesa, porque filho não fica fora da mesa, igreja. Filho, ele fica na mesa. Quem sabe hoje você chegou aqui nessa noite, esteja passando por esse momento difícil, em que você tem sentido que falta algo na tua vida, assim como eu senti todos esses meses. Parece que parte de mim estava faltando. Talvez você chegou aqui nessa noite hoje, dessa forma. Você sente que está faltando algo para preencher a tua vida. Você buscou, quem sabe, aí fora, coisas para preencher esse vazio. Mas nada disso vai preencher o espaço que é só do Senhor. Ele quer ser o único na tua vida. Aleluia. Ele quer ser o primeiro e único na tua vida. Ele quer ser o centro da tua vida. Tu pode colocar o que tu colocar no centro da tua vida, mas só que sempre vai existir um vazio. Sempre vai faltar algo que dinheiro nenhum, que prazer nenhum, que riquezas nenhuma são capazes de preencher. Esse espaço é o espaço do Espírito Santo de Deus na tua vida. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto que está aqui no Salmos 126. Aleluia. A Bíblia diz que o povo passou, foram 70 anos de cativeiro. Eu não sei quanto tempo tu tem passado nessa prova que tu se encontra. Eu não sei qual é a área da tua vida que tu está passando neste momento. Mas só que o Senhor ele manda te dizer, ainda que tu esteja passando por esse momento, por essa situação, chega um momento em que Ele diz, olha, chegou o fim do teu cativeiro, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Aleluia.
E o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor fez retornar do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca ela se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios: grandes coisas tem feito o Senhor a eles. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas colherão com regozijo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com regozijo, trazendo consigo seus mortos. Louvado seja Deus. Esse salmo, não se sabe quem é o autor, mas acredita-se que foi alguém que viveu ali no cativeiro babilônico e estava também presente no pós-exílio. E ele diz: aquele que semeia a preciosa semente andando, chorando, ele voltará com regozijo, trazendo consigo os mouros. Ainda, igreja, que tu esteja nessa noite caminhando, quem sabe chorando, quem sabe fraco, triste, abatido, sem esperança. Mas só que o Senhor lhe manda te dizer: olha, caminha chorando, caminha chorando, caminha semeando, porque você vai chegar um tempo, igreja, em que tu vai voltar trazendo contigo os mouros. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tempo vai chegar, igreja, na tua vida. Esse tempo vai chegar na tua história. Mas você precisa caminhar, mesmo chorando, mesmo triste, mesmo abatido, porque essas lágrimas elas vão se transformar em lágrimas de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O adversário vai fazer de tudo para que tu não venha caminhar. Mas veja só como Deus é bom, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que tu é especial. Aleluia. Para dizer que você é especial, você não é qualquer um. Assim como aquele povo, quem sabe, estava ali, aos olhos deles esquecidos, você se encontra nessa noite. Quem sabe o teu marido te esqueceu, os teus filhos, os teus amigos, os teus líderes. Mas só que o Senhor, Ele não te esqueceu. O Senhor, Ele não te esqueceu e Ele não te esquecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé. Deus, Ele é maravilhoso.